Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um nosso episódio do nosso podcast, né? Abençoado, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E o episódio de hoje é um episódio um pouco diferente. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre Apocalipse, né? Coloca na tela, o editor vai colocar na tela Apocalipse, né? Por que a gente vai falar de Apocalipse? Porque a gente tem vivido tempos apocalípticos, né? E aqui do meu lado eu tô com 4 teólogos calvinistas eleitos que vão me ajudar nessa pegada aí, amém? Então eu quero aqui falar com o primeiro eleito aqui do meu lado, é esquerdo. Eu sou muito ruim de esquerda e direita, eu li pro relógio. Do meu lado esquerdo, calvinista. Eu me chamo Delay. Ou como vocês querem, meu nome é Vanderlei. Você é calvinista? Eu não sou calvinista. Eleito Delay. Eu sou calvinista. Amém? Do meu lado direito aqui, o nosso eleito. Jorge. Mas assim, o Jean falou que ele está com 4 teólogos calvinistas aqui, né? Exato. Então ele é um do, né? Eu sou um eleito. Né? Mas eu não sou calvinista não, no máximo calvo. Ah, isso eu sou bem calvo, eu sou bem calvinista então, porque eu não tenho cabelo nenhum, né? E na nossa ponta ali, Renan, sejam bem-vindos. é o único, eu sempre falo isso, porque é importante a gente falar isso, é o único Calvinista. que é o único que sabe falar direito de nós aqui, porque nós só falamos tudo errado. Tudo errado. O único que fala direito é isso. E hoje o Jorge está sendo patrocinado pela Bradesco. Quando a gente tiver uns 100 milhões de inscritos, a Bradesco vai querer patrocinar a gente. Aí eu falo assim, patrocina o Jorge. Ela é a New Balance. Bradesco, New Balance. E continua a campanha, né? A gente está numa campanha aí, para quem não sabe, a diretora já olhou feio ali, mas a campanha é especial agora. Que nós vamos alcançar os 40 e tantos milhões de inscritos de Whindersson Nunes. É isso aí. Essa é a nossa campanha. Acho que 43 milhões 999 mil. Aí. Mas a gente chega lá. E depois sair na porrada com o Popó. A gente põe o delay pra sair na porrada com o Popó. Já tá eleito já. Ele é um eleito, ele vai ser. Se você morrer, você vai ser salvo. Você é um eleito. Amém, irmãos? Zoeiras à parte, nós vamos agora falar um momento sério, que a gente vai falar do Apocalipse. Amém? E a gente vai se basear no texto bíblico, né? Que nós fizemos aqui só lembrar aqui, pastor Elei, qual que é? Mateus. É Mateus 24 ou Lucas 21. Mateus 24. Nós vamos nos basear em Mateus 24 para falar. A gente não vai falar do livro de Apocalipse, a gente vai falar daquilo que Jesus deixou para nós com relação ao Apocalipse, aos finais dos tempos, né? Os alertas que Cristo deixa para nós aqui em Mateus 24 a respeito daquilo que iria acontecer nos finais dos tempos. Amém, meu irmão e irmã? Por que nós vamos falar desse assunto? Porque nós temos visto aí diversas situações. Obviamente que no tempo que nós estamos gravando esse podcast, a Rússia já atacou a Ucrânia, tá ali, eles estão em guerra, estão em negociações. Existem diversas teorias, nós vamos tentar falar de algumas aqui. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia de coronavírus, que também nos traz alguns pensamentos a respeito do final dos tempos. E tem outras teorias e coisas que são reais, né, como a estátua da ONU, empresas que já produziu o chip para se implantar no corpo, para identificar onde está a pessoa, o sistema GPS. A gente vai falar desses temas. Nós não vamos falar do livro de Apocalipse, só para vocês poderem entender. Nós vamos falar de temas relacionados aos finais dos tempos. Por isso que eu falei Apocalipse, tá, meu irmão, minha irmã? Na verdade, só a nível de esclarecimento de todos, Apocalipse vem do grego, que significa revelação. Amém? Então, a gente usou como um termo cultural, mas nós não vamos falar do livro de Apocalipse. A gente pode até fazer um dia só do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é muito grande. Você tem os selos, você tem primeiro as igrejas, depois os selos, depois as taças, depois as trombetas e por último as taças, não é isso? Tô certo? Então tem muita coisa. Você tem o levantamento do anticristo, das bestas, né? A vitória de Cristo em cima de tudo. Então é muito complexo para a gente fazer um episódio só do livro de Apocalipse. Então, só esclarecendo, nós não vamos fazer um episódio relacionado ao livro de Apocalipse. Até porque tem pré e pós aqui, né? Exatamente. Ó, o Delay ele é pós-tribulacionista. Ele está esperando Jesus vir, ficar um tempo aqui para depois subir. Nós falou que Jesus já veio.
Renan é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. O Jean é aquele suco lá que vai nos patrocinar também. Isso é mid, né? Eu sou pré-tribulacionista. Jesus vem antes, mano. E hoje, Deus é justo. Deus é justo. Se você, irmão, leia o livro de Apocalipse, peça para o Espírito Santo te dar entendimento. Mano, o negócio isso é louco. A minha referência aqui vai ser a Bíblia Shed. Amém? Os irmãos vão usar a Bíblia aqui também no celular e nós vamos deixar que o Espírito Santo nos conduzir. Amém, irmãos? Então nós vamos lá em Mateus 24, no livro de Mateus 24, né? Vou abrir aqui entre eu e o Jorge, em nome de Jesus. Amém? Nossa, eu fui longe demais. Chegou em Apocalipse. Cheguei em Apocalipse. Mateus capítulo 24. É uma passagem onde Cristo acaba de conhecer o templo. E aí ele, Pedro enaltece o templo. Olha, Senhor, a casa do Pai e tal. E ele fala, né? Ele fala a respeito da destruição do templo. Ele diz assim no versículo... Vamos começar pelo versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Nós vamos na primeira parte dessa profecia de Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando das profecias de Cristo a respeito dos sinais dos tempos. Isso aqui de fato aconteceu. Amém? Isso aconteceu 100 anos após a crucificação e a ressurreição de Cristo. Teve um César, que eu não vou lembrar o nome dele, que era um César sangue ruim, cara. Nero? Não foi Nero. Né? Não, foi antes de Nero. Foi, como que é o nome dele? Acho que é Antíoco o nome do... Acho que é Antíoco o nome do cara. E ele mandou derrubar o templo, porque ele falou: mano, não faz sentido esse templo aí, vamos acabar com ele mesmo e não sei o que e tal. E ele fala assim... eu quero... Aí descobriu-se que no meio do templo, quando ele foi construído, havia ouro misturado com os tijolos. Ele manda pegar todas as pedras, peneirar para tirar o ouro que está dentro da pedra. É por isso que essa profecia já se cumpriu. Eu acho legal isso daqui, por quê, meu irmão, minha irmã? Porque isso prova que tudo aquilo que Cristo falou é verdade. Entendeu? Isso a gente começa então com uma profecia que já aconteceu e que de fato é verdade. E uma coisa legal sobre a destruição do templo, a gente vê que esse é o segundo templo a ser destruído. Porque o primeiro templo foi destruído pelo exército babilônico. Sim, Nabucodonosor Destrói o primeiro, aí vem e se constrói novamente, quando eles voltam para a Terra Prometida. Ciro, né? Manda construir isso. Ciro manda construir de volta o templo, é reconstruído novamente, conforme as medidas que estavam escritas para eles construírem. Aí, quando no templo de Jesus, o templo era bonito também, era coisas lindas de se olhar, né, naquele tempo, e Jesus deixa bem claro: não sobrará pedra sobre pedra, e foi destruído. Só que hoje, para concretizar o que nós estamos falando sobre o Apocalipse, se erguerá o novo templo. Você concorda comigo, pastor Jean? Sim, então, esse não o templo daqui que está construído aqui em São Paulo, né? Essa é a primeira teoria que a gente vai debater aqui. Não é o da Celso Garcia. Não é o da Celso Garcia, não é o da Universal. O templo hoje já está lá, da Universal. Brincadeiras. Amém, irmãos? Aí vem o nosso primeiro tema aqui, tipo assim, a respeito do templo, tá ligado? Muitos dizem que o templo vai ser construído, né? O templo, ele ficava localizado onde atualmente é aquela mesquita, né? Lá em Jerusalém, que ela tem aquela... mesquita não, mesquita. É a mesquita, o Domo da Rocha, chamado Domo da Rocha, né? Aí, a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, que se levantaria um novo templo, tô certo? Sim. Tô certo? Tá certo. E todo mundo acredita que ali vai ser levantado um novo templo. No conceito, no entendimento de vocês, como que vai derrubar aquela mesquita que atualmente ela é islâmica, tô certo? Isso. Tô certo? É isso. Islâmica. Como que vai, tipo assim, mano, como que que vão chegar num ponto, tipo assim, mano, isso é teoria de vocês. Mais uma vez a gente entra aqui em opinião, não em fatos. Na opinião de vocês, como é que os caras vão derrubar um negócio islâmico, né, para construir o templo judaico? Para começar, né, se você parar para pensar,
já tem aí um temor de medo mesmo, né? Quando fala de um templo islâmico, né? Tipo, tem coragem dele? Olha, eu posso trazer uma informação que, assim, que eu conheço porque a pessoa que... Eu trabalhei com um judeu e esse judeu, ele tem familiares lá em Jerusalém, mora na cidade capital de Jerusalém, e tem um fato que eles comentam, né? Eu perguntei para eles sobre, não, tal, como que vai ser, tal, esse negócio do templo aí, porque já tem o templo. Ah, ele falou, não, o templo não vai ser construído lá não, porque já tem o templo da Celso Garcia, não tem como. Mas, Não, peraí. Não. Isso que você falou agora é zoeira. Os judeus que você trabalhou falou, não, já tem um da Celso Garcia, já tá bom. Não, é isso, ele tinha comentado comigo, já tem um. Ele tinha comentado. Mas ele falou na zoeira, falou né? na zoeira, falou zoando. Você vai lá, compra umas camisetas ali. Ele falou zoando. Mas assim, todos nós sabemos que o templo será construído. Tipo assim, a Bíblia diz que o templo será construído. Sim. Não, de fato não, se tem uma mesquita islâmica no local onde quer, a mesquita islâmica, dizem estudo que será construído em volta. Mas se você pega, não necessariamente no mesmo local, mas se você pega o contexto, os caras que tem os judeus que estão lá, porque se você entra no site, eu não lembro o nome, da construção do templo, o terceiro templo, né? Tem um site chamado o Terceiro Templo. Ah, tá. No site o Terceiro Templo, né, que vai ser construído, para eles a mesquita não tá lá. Então é construído no mesmo local. Então, teoricamente, existem duas teorias. Uma teoria é que os caras vão fazer um templo vizinho, né? Vizinho. Mano, é o vizinho aqui, vai estar um do lado do outro. E a outra teoria é que o negócio vai ser tipo... Tem um monte da vão caveira derrubar, também, né? Vão derrubar e fazer. Porque assim, na teoria dos judeus, aquela mesquita, a mesquita não tá lá. Para eles, Não, sim, isso é fato. Para Isso ele, é a fato. mesquita não tá lá. Isso aí vem bem depois, né? E isso daí a gente vê por aquilo que acontece direto. Direto tem intervenções que é do Hamas, os caras atacando aquele bloco onde que fica a antiga Cidade Santa, né? A antiga Cidade Santa, que fica ali naquele meio. E num desses conflitos que tiver, é bem capaz de uma pessoa vir com um míssil e jogar numa mesquita e derrubá-la. Se isso acontecer, derrubar a mesquita, os judeus eles vão fechar totalmente aquele local, fecha-se, porque eles que tomam de conta, fecha, destrói e constrói o templo. Esse é o esquema que eles estão próximo de fazer. Porque a gente sabe, cada escalada que os caras se revoltam lá contra o Hamas, alguma organização, os caras sempre voltados ali para aquele meio da onde que está a mesquita. Vocês já viram alguns? Então, mas assim, na sua opinião, como que os caras vão... na sua opinião, assim, os caras vão construir e você tá se baseando numa ideia, Não. mas na sua opinião, como é que faz para tirar o templo, né? O domo Domo da Rocha? Domo da Rocha. Como se fosse para tirar o Domo da Rocha para construir um templo judaico? Então, é simples, porque assim, a gente vê como foi a construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão, os caras disseram que foram construídos com as pedras de Jerusalém. Não, eu sei, não. Assim, A arquitetura eu sei, mano. Os caras levantam um McDonald's em uma semana. Então, Levantar um templo... Eu acho que eu entendi a ideia qual é. Legal. Ele até comentou as guerras, as coisas que acontecem ali na região. Né? Teve uma igreja que pegou fogo, não lembro se foi na Turquia, na Espanha. Na França. Foi na França? Notre Dame. Foi, né? Notre uma Dame. igreja, nossa, antiga e tal. Isso. E pelo que eu entendi, o que ele quis dizer é que pode acontecer de um míssil, alguma coisa sem querer, atingir a igreja e eles, né, a mesquita, e eles aproveitarem e tomar o lugar e construir o templo. É isso? Isso. Boa. Teoria Ou seja, boa. se acontecer... Não, mas é isso que eu falo, porque a gente tá falando aqui, a gente não tá falando aqui de uma religião pacífica, certo? Isso é um fato. Exato. Né? Por isso que essa vem a dúvida que surge na minha cabeça e na cabeça de muitos que estão assistindo aqui. Porque você concorda comigo? A gente não está falando de uma religião pacífica. Mano, há um tempo atrás, um jornal da França, um desenhista fazia uma charge zoando Alá, Maomé e os islâmicos, e os caras, mano, colocaram a cabeça do cara a prêmio. Entendeu?
Saca? Os caras, tipo, lá, é uma religião que, por exemplo, tem uma vertente dela que tem homem-bomba. Tá ligado? Que o moleque nasce pra ser homem-bomba. Então a pegada é o seguinte, tipo assim, mano, como é que vai derrubar um bagulho que vai causar uma guerra, cara? Então, mas... Mundial, né, mano? Mas analisando os fatos, concorda comigo? Vamos ver se vocês concordam comigo. A mesquita é uma mesquita muçulmana. A mesquita que a galera visitação como normal, visitação como uma igreja qualquer aqui. Chega lá, você quer conhecer a mesquita, você pode entrar. Não é aquilo que fica em Meca. Se fosse algo que nem acontece aqui em Meca, entendeu? Agora você acha que não tem uma importância tanto que é de Meca? Mas não tem uma elevação importante como Meca, né? Que é lá o... É que eu concordo com você, mas eu acho que ainda é um mega símbolo, né, cara? Eu ainda acho que é um mega símbolo. Porque, querendo ou não, há um orgulho. Quando se mostra Jerusalém, a foto de Jerusalém, ela tá lá mostrando, tipo assim, nós estamos aqui. Essa é a minha opinião. Renan, você, na sua opinião, como é que faz pros caras? Chegou o final do tempo, como é que derruba aquele negócio e levanta uma nova? Cara, o Jorge citou a igreja medieval lá de Notre Dame, que foi derrubada na França. Eu lembrei que na época que ela pegou fogo e caiu, teve um vídeo que viralizou, chamado The Pet Gold. Não sei se vocês conhecem esse vídeo. É uma animação. O cara fez esse vídeo, colocou no YouTube em 2008. E essa animação ela retrata a chegada do anticristo. Vou passar para vocês aí, deixar o link na descrição para quem quiser ver também. Legal. E mostra derrubando as torres gêmeas, como é que a elite seleciona os presidentes, como é que eles fazem toda essa arquitetura para a chegada do anticristo. Aí mostra os eventos, desastres. E um dos eventos que mostram é a queda dessa igreja de Notre Dame. E, é muito igual o que aconteceu mesmo, entendeu? Na animação a torre vai caindo assim pra frente, assim, fica pendurada e cai. E na realidade foi exatamente isso. E um negócio de quase 10 anos atrás. Entendeu? Então esse vídeo estourou depois que aconteceu isso. E nesse vídeo mostra a destruição da mesquita. Entendeu? Mostra mísseis, caças. Inclusive os caças são no formatos da régua e do compasso. É um simbolismo ali, bem conhecido. Então passa a régua e o compasso por cima, assim, derruba o míssel e destrói a mesquita. E é um dos eventos finais ali. Mas eu acredito sim que por conta de alguma destruição acidental, né, os caras não podem simplesmente chegar e derrubar lá. Não sei se é um patrimônio histórico da humanidade ou da região, mas ele teria que ser destruído acidentalmente para assim eles conseguirem construir o templo ali naquela região. Você, Jorge, qual é a sua teoria? Não, é a mesma. Tipo, poxa, vou mirar um míssel ali no palácio, não sei da onde, ops. Eu vou mirar um míssil na loja de souvenirs que fica do lado da mesquita. Ai, pegou a mesquita aqui, puxa vida. Mas cara, é um negócio sério. Isso que você me falou, que você comentou agora, tem um desenho aí que tem muito dessas coisas, né? Você pega o Simpsons... Eu ia falar o Simpsons, isso é uma teoria Simpsons, né, cara? Teoria Simpsons, né, cara? É a profecia Simpsons, né? Nossa, tem muito. Do Corona, do Trump, presidente... É verdade, mano, é verdade. Olha, então eu acredito que possa acontecer alguma coisa acidental, né? Não vai ser algo em comum acordo que vão pegar lá, vão fazer que nem o edifício Treme-Treme aqui de São Paulo, que foi derrubado inicialmente por martelinho e não sei. Não, acho que vai ser exatamente o que o Delay trouxe, colaborou muito, né? Até para expandir aqui a nossa linha de raciocínio. Mas eu acho que vai ser dessa forma aí mesmo. Bem chocante, né? Ou um incêndio acidental. Não, e já tá tudo pronto. De uns anos pra cá, os caras já deixaram tudo pronto. Todas as vestimentas, com aquele bloco das 12 pedras, do sacerdote. E fora isso, né, tipo, como... Vamos voltar um pouquinho mais atrás sobre a ovelha mole, aqueles negócios que aconteceu. Nossa, sim. Porque isso tem tudo a ver, porque o sacrifício tinha que ser uma ovelha meio que vermelha, né? Sem bem rara. E não conseguia os judeus não conseguiam trazer à tona essa ovelha, os caras, por causa
E aí A você. inseminação artificial eles conseguiram trazer. Aí já a tão- clonagem a talvez clonagem consiga trazer essa ovelha de volta. já trouxeram, né? Já tem ovelha. Eu posso falar qual que é a minha teoria? Minha teoria é diferente de vocês, bem diferente. Minha teoria é o seguinte, mano, uma coisa que o anticristo vai fazer, isso pra mim é um fato, é a unificação, tá ligado? Ele começa a unificar o quê? Primeiro a moeda, primeiro os países, porque precisa unir os países. E eu acho que isso a gente já caminha para isso com as uniões continentais, como por exemplo a União Europeia, no Brasil é Mercosul, nos Estados Unidos é a ALCA, é isso? Estados Unidos, México e Canadá, é isso? A União Continental. Eu acho que isso já começa a partir de um ponto de tipo assim, ó, por exemplo, você vê a União Europeia, ela está trabalhando forte contra o Putin, né, nessa guerra contra a Croácia e da Rússia contra a Croácia. Então você entende que os caras, eles tipo assim, eles têm uma força, entendeu? E vai precisar de um líder. Eu não sei atualmente quem é o líder da União Europeia, porque eu acho que nem tem, né? Não, tem. Tem um líder? Tem. O líder da União Europeia é uma mulher, eu não lembro o nome dela. Não, Então, tipo assim, União Europeia. você já tem os continentes se unindo, os países se unindo dentro dos seus continentes. Logo a gente vai ter cinco líderes, não vamos ter mais 50 presidentes, né, cara? A gente vai ter 5 líderes, um da América do Sul, América Central, América do Norte, Oceania, Europa, né, e Ásia, né, 6, né? Não, 7 na África. Então, tipo assim, eu acho que começa nesse ponto, tá ligado? Aí você tem um cara que ele vai unir todo o país, porque o anticristo ele vai ser um líder mundial, ele não vai ser um líder de um país ou de uma nação, entendeu? Então ele vai ser um líder mundial, ele começa com essa unificação, que é a unificação do país. O segundo ponto é a unificação religiosa, porque os judeus vão declarar ele como Messias e todo mundo vai entender que ele só existe uma religião, a religião dele. Então, automaticamente, que quando ele se levantar, não vai haver mais religiões afros, né, candomblé, umbanda, quimbanda, espiritismo, mormons, testemunho de Jeová, catolicismo não vai existir mais, e o próprio islamismo não existe mais. Vai existir somente a religião dele, vamos chamar o anticristismo, né? Não sei qual é o seu nome que ele vai dar para essa religião. Uns chamam de nova era, né, cara? E aí, a partir do momento que ele tem uma unificação de religião, cara, a mesquita ela perde sentido. Então os islâmicos, eles deixam de ser islâmicos, né, os muçulmanos, deixam de ser muçulmanos para serem seguidores desse cara. Entendeu? Então quando ele fala assim, olha, eu vou derrubar isso daqui e vou levantar um novo templo para o meu pai, porque o anticristo ele vai se colocar como filho de Deus, né? Sendo que o pai dele é o próprio Satanás, então ele vai levantar esse templo, né, do pai dele, que é o do demônio, né? Então ele levanta esse templo e fala assim, aqui agora é um local de adoração. Eu acho que é muito mais simples que uma guerra. Ele simplesmente unificou, aí perde sentido. Você concorda comigo? Não, já tem o movimento da religião abraâmica que está tendo bastante aderência, né? Então, Porque você é tá a entendendo? coexistência entre muçulmanos, cristãos e Aí, ó, tá vendo? Ó, o Renan trazendo Judeus. informações importantes para nós aqui. Tem várias reuniões aí, né? Que pegam lá um rabino, um cristão. Porque Sim. hoje em dia eu ouvi falar também sobre aquela. A gente tinha chamado comunismo, né? Não. Não, Economia? Ecumênico. Ecumênico. É. Agora eles não chamam mais ecumênico, tem outra vertente que abrange mais outras religiões. Eles tiraram o ecumênico. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou. Mano, tipo, vai ser uma. Porque pro anticristo, o anticristo ele vai unificar nação, finanças e espiritualidade. Isso pra mim é um fato. E a partir do momento que ele faz isso, a mesquita ela perde sentido. Sim. Né? Ô, Assim, Jefferson, posso pegar um pedaço da sua teoria? pode, claro. Fantasiar na sua teoria. Sim, é o que a Porque gente o está fazendo. anticristo também ele vem trazer a paz. Sim. A queda da mesquita por um pavio de guerra, ele não poderia trazer a paz por conta da queda da mesquita? Sim, também? cara, sim. Entendeu? Tipo, olha, derrubaram. Gente, calma, vamos construir um templo aqui para um Deus único e tal. Eu acho que é super válido, né? Deu uma super bocejada agora. Mas eu acho que é muito válido, tá ligado? Isso aí. Porque é que assim, a gente tem, como a gente tá falando aqui, não são fatos, né? São Teorias, né? teorias. E a sua teoria também tipo assim, começou uma guerra, né? Como por exemplo,
vamos partindo do ponto que realmente essa história do Putin vá para frente e os Estados Unidos entre Inglaterra, Alemanha, França, Japão, China, e o negócio se estoure para uma terceira guerra mundial. E aí, de repente, para se acabar com essa guerra, apareça aí um cara, né? Vamos chamar ele de, sei lá, José Maria Santana. Reinaldo Giannichini, porque eu acho que o anticristo é um cara muito bonito, tá ligado? Vladimir Giannichini, tá Mas ligado? é aquele que constrói casa lá, faz um monte de coisa. Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert, né? Esse cara seria um bom Aparece o anticristo. Rodrigo Hilbert, ele seria um excelente anticristo, né? Eu falei isso, ele já apareceu aqui no meu celular, aqui, ó, a cara dele. Que coincidência. Aí, tipo assim, o Rodrigo Hilbert aparece e fala assim, gente, pelo amor de Deus, senta aqui, ó, vamos tomar um café. E eu vou fazer, aí o Rodrigo, se é o Rodrigo Hilbert o anticristo, né? Mano, o cara, ele constrói a mesa, constrói a né? Faz o café, faz um pão feito na hora com grãos selecionados, chama todo mundo para tomar um café e daqui a pouco, pô, os caras é verdade. Esse cara já acaba com uma guerra e os caras colocam ele na liderança. E aí, tipo, mano, e aí nessa guerra a mesquita ali caiu, entendeu? E agora a gente se levanta um novo templo, né? Eu acho que é uma teoria bem válida também. É que eu, tipo, né, aí, como eu tô falando aqui, irmão, eu acho que isso está muito próximo. A minha opinião. Tá curto, né? Eu posso dizer, o que eu vou falar agora, eu vou fazer 50 anos esse ano, tá ligado? Obviamente, eu não vou viver mais 50. Isso pra mim é um fato. Entendeu? Né? Minha esposa acabou de olhar com uma cara de triste. Não vou viver. Se eu viver 50, se eu chegar nos 100 anos, cara, eu vou chegar aquele velho, bem velho. Tá ligado? Eu já não tô aguentando, mano, correr daqui na esquina, cara, com 50, com 100, então eu não vou conseguir chegar no banheiro da minha casa, tá ligado? Wallace, patrocínio já. New Balance, me ajuda. Não, mas eu quero patrocínio do McDonald's. Então, tipo assim, mano, saca, eu não sei se daqui, eu não sei quando Jesus vem, tá ligado? Eu acho, por isso que eu falo, essa é a minha opinião, eu acho que eu não vou chegar a morrer, entendeu? Eu acho que eu vou ver a glória de Deus em arrebatamento, entendeu? Porque as coisas estão muito próximas, isso pra mim é uma realidade, cara, entendeu? Isso que nós estamos falando aqui a respeito do templo, saca? Né? Como o próprio Dele falou aqui, tá ligado? Tipo, o terceiro templo já tem um site, procura lá, www.terceirotemplo.com.br, que existem diversas teorias. Eu acho que isso é fato. Nós estamos à beira de uma guerra? Estamos. Isso pra mim é um outro fato. Isso é uma outra realidade, entendeu? E essa guerra não só mostra que nós estamos próximos dela, como mostra o quão os caras estão, tipo, mano, se armando pra uma guerra, tá ligado? Sim. Por mais que isso não dê em nada, você vai falar assim, mano, a gente tem que tomar cuidado com a Rússia. Aí Mas alguém a falar, Bíblia, cuidado, esses são os rumores. que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Beleza. Aí Jesus Cristo vem no versículo 3 e ele continua, princípio das dores. Eu vou ler do 13 ao 14. No Monte das Oliveiras se achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram-se dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar, eu vou parar aqui no 5, rapidão. Vamos falar de falsos profetas. Entendeu? Vamos falar de falsos profetas. Porque, primeiro, aqui é uma profecia, tá ligado? Veja bem, Jesus Cristo ele está profetizando, ele está falando, gente, lá vamos chamar isso de revelação, isso lá na frente, tá ligado? Saca? Então a pergunta é, ele fala assim, muitos dirão, eis ali o Cristo e eu não estará. Em que sentido ele pode dizer isso nos dias atuais? Jorge. É só você ligar a TV em alguns canais aí, né? Alguns canais cristãos. Né? Tem um cara muito famoso que vive lá no Super Pop, né? Que fala, cara. Mano, pra mim o Henrique Cristo, cara,
O Henrique Cristo, ele é piada, né, cara? Não, eu não falei que é o Henrique Cristo. Eu Eu falei que ele falo, fala igual, hein? eu falo, pra mim o Henrique Cristo, ele é piada, né, cara? Ele é um devaneio Mas de tem um gente que louco. segue. Então, mas aí é o louco seguindo o Esse louco, né, é o- cara? Mano, eu posso falar uma coisa pra você? Tem gente que segue João Calvino, então quem segue... Quem Não segue se João segurou, Calvino Belém segue se Henrique segurou. Cristo, cara. Mano, isso é um fato. Eu acho que é óbvio, né? A humanidade, o ser humano como um todo, ele tem uma necessidade de seguir alguém. Isso pra mim é uma verdade. Ah, mano, eu quero seguir alguém, eu quero ter uma referência. Só que é muito mais fácil você ter uma referência física, né? Do que uma referência invisível. A gente. É um fato, entendeu? Se eu falar pra você assim, mano, ó, eu vou te trazer um celular. Eu falei que eu vou te trazer um celular, não falei que eu vou te dar um celular. Que eu estou com o celular e eu estou te dando. Eu vou trazer, isso é futuro, né? Quando você pensa em futuro, você começa a imaginar o celular na sua cabeça, mas você ainda não viu o celular, mas você está imaginando na sua cabeça. O ser humano tem muito disso. Então quando chega um cara que ele fala que ele é o próprio Cristo, um louco, porque o cara, ele é, mano, o cara, o Henrique Cristo, pra mim, ele não pode ser nem. Eu nem coloco o Henrique Cristo nessa história aqui, por quê? Porque, tipo assim, mano, ele nem leu as profecias a respeito dele mesmo. Porque se ele lesse, se ele tivesse a capacidade de ler, só ler, falar assim, ó, mano, pra poder se dizer Jesus Cristo, talvez a gente poderia até pensar em acreditar. Mas ele nem leu, cara. Então ele, tipo assim, mano, ele anda com uma falsa coroa de espinho na cabeça, tá ligado? Anda com uma roupa branca, com barba, com um negócio. Ele fala que ele não pode tocar no chão. Onde me diz uma profecia bíblica aqui que fala que o Messias que viria não poderia tocar no chão, tá ligado? Saca? Mano, o cara, mano, saca? É que quem segue ele é louco seguindo louco, né? Então, pra mim, eu acho que o Henrique Cristo, ele tá totalmente fora de cogitação. E além disso daqui, dos falsos profetas, por exemplo, existe alguns líderes religiosos aí, né, que falam muito em nome de Cristo. Sim, então, eu acho Esse que aí tá a versículo pegada. que fala aqui, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, né? Então, a partir do momento que chega um líder e fala assim, olha, porque o Senhor Jesus Cristo vai liberar sobre sua vida tal coisa, desde que você faça, dê, oferte, compre, né? Isso para mim é um falso profeta também. Nós já fizemos aqui um capítulo lá dos trecos da fé, né? Então, tipo, olha, leva aqui, ó, essa água, porque o Senhor, em nome de Cristo, essa água aqui vai te curar. Ó, leva aqui essa pasta de dente, porque o Senhor não vai deixar falar palavrão na sua casa. Né? Tá vendo essas pedrinhas aqui, ó? Cristo vai fazer você derrubar um gigante. O homem do raio-x de Deus. Já viu essa? Não, essa não. Já viu? Tem um cara aí que tem o raio-x de Deus. Então, para mim, essas pessoas também são os falsos profetas. Não apenas em dizer que são Cristo, mas por falar em nome de Cristo. Né? Tem uma procuração de Cristo e, sei lá, às vezes o Senhor ele quer usar a medicina também. Né? Tem a pessoa lá com câncer, né? Olha, não vai fazer a quimioterapia não. Come essa flor ungida aqui que você vai ser curado. A pessoa morre, nem sabe por quê. Quer dizer, até sabe por quê, né? E o senhor tá lá, olha, vai lá fazer esse tratamento. Não, eu vou ser curado porque um homem falou que aquele cara é boca de Deus. Então, esses boca de Deus aí, para mim, também é falso profeta. E também tem os detalhes, né, hoje em dia muitas pessoas se levantam como Messias, né, são Messias, que nem a gente vê o tal do Jesus Cristo lá da Rússia, que está levando muitas pessoas a seguirem ele, né, você procurou lá o Messias da Rússia, tem o Jesus Cristo, não sei o que lá do México, que o cara se considera Cristo também, tem vários... Jesus Cristo homem, né? Jesus Cristo homem, tem esses caras que se levantam dizendo que é Jesus Cristo, tá? Essas coisas hoje em dia. Aí você se pega, pô, mas o que o cara
traz? Não traz São os nada, frutos, né? É. Aí você tá lá, aí também tem uns caras que jogam uma pimentinha, né? Coloca lá. Netflix lançou um tal de Messias, né? Quando o cara peligrana, tipo a galera, vamos saber o que esse cara tá fazendo. Então a galera já se coloca na mente do ser humano que o Messias tá próximo, tá aparecendo já no mundo. E apesar que, né, querendo ou não, os judeus acreditam que o Messias que virá sobre a vida deles é o Messias que já veio, né, que é Jesus Cristo, né? Eu acho que, assim, não te cortando, Delei, mas eu acho que o Messias do judeu, cara, que vai ser o anticristo, ele é um cara que vai ser levado a sério. Porque muitos desses caras que a gente está citando aqui não é levado a sério Não por muitos. A galera vira e fala, mano, quem que é esse maluco? Que nem o próprio Henrique Cristo, né? O Henrique Cristo é motivo de zoeira, tá ligado? O Super Pop leva ele lá pra colocar padre e pastor pra bater nele, tá ligado? Sabe? Se ele tivesse o mínimo da coerência, ele nem iria. O Henrique Cristo já fez aquela fritada do Diogo Portugal, tá ligado? Saca? Não, cara, antigo. Mano, eu acho que esses caras nunca vai ser levado a sério. Você, Renan? Não dá pra levar a sério esses caras. Eu vi um vídeo ontem de um cara já falando que depois da Páscoa Jesus vai vir. Já colocou a data lá, não sei se é. Esses caras que tem um Google 16 de Calendário de abril. Cristo, cara, esses caras têm um Google Calendário de Deus. Eles têm Exatamente. acesso. Mas antes do advento da internet, assim, era difícil você ver, né, esses falsos você vê. profetas. Ou se você fosse num templo aí, no que o cara pregasse, ele se apresentasse, você enxergava. Mas hoje, você consegue ver essa proliferação de pessoas que julgam que têm a verdade, né? Que elas leem a Bíblia ali, reformulam toda a verdade e falam, eu tenho a verdade é essa, ele vai voltar agora, já tem data marcada, o Espírito me revelou. E, a gente já acostumou tanto com isso. Fico pensando, como é que seria o cristão há uns 300 anos atrás, 500 anos atrás, ouvindo um falso profeta falando algo do tipo? Né, mano? Né? Pensou, cara? Hoje, praticamente, são tantos que a gente meio que se acostumou e, obviamente, pelo discernimento, a gente deixa passar. Mas a própria palavra diz que muitas pessoas serão enganadas por isso. Que pessoas? Pessoas que não detêm o Espírito Santo dentro delas para ter esse discernimento. Então nós ouvindo assim, a gente, hilário, praticamente hilário. Mas para muitas pessoas que não têm a verdade dentro de si, vai ser muito fácil aderir a isso. Falar, esse cara tá certo. Ou o que esse cara tá falando faz sentido. O que eu vejo aqui na palavra, ela fala realmente de pessoas que se levantaram como profetas, como falsos profetas. A gente vê muito isso hoje. E pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Mas a gente vê muito hoje também pessoas dizendo, aquilo é o Cristo, aquilo é o Salvador. Que é a internet, a inteligência artificial, a unificação, o sistema político, econômico, que irá o quê? Ser o Cristo na vida da humanidade, que irá salvar a humanidade. Contra o quê? Contra as diferenças, contra as guerras, contra a fome, contra tudo. Então é um alerta da palavra não só para os falsos profetas, mas para os falsos cristos também, né? Posso falar minha teoria? Opa! A minha teoria está baseada muito nos pastores, né? Nesses grandes pastores, apóstolos e tal. Que bate mais ou menos com a ideia do Jorge, né? Eu vejo hoje muito tipo o eu dentro das igrejas. Eu libero sobre você. Isso que eu ia falar. Eu libero, sim, que eu não sei o que é. Mano, os caras, eles tomaram a chave de Cristo e falaram assim, é eu que faço. A carta deles é a autoridade que o Espírito me deu. Exatamente. Não existe mais o em nome de Jesus. Existe em meu nome. Então, tipo assim, mano, porque quando Jesus cita essa ideia aqui, é como se ele estivesse falando assim, mano, muitos vão falar que eu estou ali naquela igreja, mas eu não tô, porque, mano, ali, aquelas pessoas já abandonaram o primeiro amor, a fé, o carinho que eles tinham por mim. Eu já não tô, vamos, a gente, né, eu tava até conversando um dia desse com a Camila aqui, e a gente tava falando, e se um dia o nosso podcast estourar? Ela falou, a gente tem que tomar cuidado com a altivez, né, mano? Porque tem um bagulho tipo assim, mano, é isso que você falou. Pra mim, que eu acho que é um absurdo o bagulho do anjo da igreja, tá ligado? Eu sou o anjo da igreja. Mano, I'll falar pra você, minha irmã. Pastor nenhum é anjo de igreja, coisa nenhuma. Entendeu? Ele é mais um servo do Senhor, que ele tem a obrigação de administrar e cuidar da igreja. Isso aqui
não é um pouco de crítica aqui, tá ligado? Mas tipo, o anjo da igreja, a autoridade máxima. Não existe isso. A autoridade máxima de uma igreja é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que está entre nós. Jesus Cristo deixou ele, que é ignorado hoje dentro das igrejas. E tem muita igreja que é muito teóloga, tem muita igreja que é muito teórica, tem muita igreja que é muito, tipo, ceticista, tipo assim, mano, a galera da teologia da prosperidade, pra mim, ela não crê em Cristo. Ela crê no poder do dinheiro, tá ligado? Então ali é um novo Cristo, né? Que a nossa produtora ali falou uma coisa. Quem que você falou? Segue Mamon aí, ó, tá vendo? Querendo fazer participação, tá? Você viu que fazendo participação. Pois é. Entendeu? É verdade, cara. Então, tipo, você vê que, tipo assim, muitos falam, olha, ali está o Cristo, mas ele não tá lá, cara. Então, todo mundo, profetas, né, tipo, e tem muito profeta da adivinhação, em vez de ser usado pelo Espírito Santo, que é aquele que fala assim, ó, eis que te digo, ó, eu já ouvi muito disso, né? Mas você concorda comigo que muitas das vezes que a pessoa quer trazer uma profecia real da parte de Deus para a vida das pessoas, e por muito desse eis que te digo, a pessoa talvez está descrente em acreditar naquela mensagem, naquela profecia? Não, sim. Não, porque, tipo assim, mano, mas eu posso falar dele, é uma questão de inteligência. Vamos lá. Se eu tô lá, já aconteceu isso comigo. Nós falamos isso um dia desse aqui no podcast. Já aconteceu isso comigo. Eu tava no local e aí chega alguém e falar pra mim assim, ó, o senhor está falando isso, e tudo que ele falou realmente estava acontecendo aquilo na minha vida. E era uma coisa que só eu e Deus sabia, e a pessoa me revelou. Então isso pra mim é uma profecia verdadeira. Agora, por exemplo, o cara chegar pra mim e falar assim, olha, aquilo que o senhor está hoje sondando o seu coração e a vitória está chegando, pô, irmão, sabe? Eu tenho algo no meu coração, o Jorge tem, o Renan tem, você tem, a nossa diretora, a nossa produtora, todo mundo tem. Entendeu? Sabe? Alguma coisa dentro do coração. E se você parar para pensar, tipo assim, pô, se todo mundo tem alguma coisa dentro do coração, é óbvio que se Deus está falando que vai dar vitória, amém. A pessoa acaba meio que se iludindo com essa situação. Eu acho que aí existe um engano. Entendeu? São os caras querendo dizer, ó, aqui está o Cristo, mas Cristo na verdade ele não está naquele lugar. Entendeu? Saca? Quando há Cristo, há realmente ali um monte de coisa acontecendo. Há mover espiritual, há alegria. Posso falar uma coisa pra você que é verdade? Às vezes na nossa igreja, e olha que a gente tenta ao máximo seguir os conceitos bíblicos e espirituais do reino de Deus. Mas dentro da nossa igreja mesmo tem culto que a gente faz que eu não sinto a presença de Deus aqui. Entendeu? Vindo tanto da minha parte quanto da parte dos meus irmãos. Entendeu? Saca? Não quer dizer que, tipo assim, nós somos uma igreja cristã evangélica. Sim. Entendeu? E Cristo não está. Ah, por que Cristo não está? Ah, porque o povo está pensando em outra coisa. Está pensando no almoço que vai ter no domingo. Está pensando no jogo do videogame que vai jogar de novo. Ou no time que vai jogar no final da tarde. Está se preocupando com o filme que vai assistir, com o descanso, coisa parecida, ou está preocupado com a segunda-feira de trabalho. Isso é muito comum. Então eu acho que às vezes a gente fala assim, eis ali, o Cristo ele não está. E eu acho que essa profecia aqui ela é muito verdadeira, em vários sentidos que foi citado. Não, e esses caras que são os falsos profetas, que fazem essas profecias profetadas, vagas, né, sem sentido nenhum, chegou-se um tempo que se você recebe ali um chamado de Deus para ser profeta, é muito mais fácil recusar. Porque quem queria ser profeta hoje em dia? Porque é muito fácil ser confundido com esses caras, né? Porque Exato. qualquer pessoa que você perguntar aí na rua que não conhece a igreja de Cristo, não conhece o dom do Espírito Santo da profecia, ela teve algum tipo de experiência negativa, né, nessa questão, né? De alguém que chegou, de alguém que falou que Deus ia edificar a vida dela e no final viu que estava precisando era de dinheiro. Entendeu? Então ela falou, Deus é um Deus de barganha, você tem que entregar para receber. É isso. Aí vem o profeta, não, mas você está devolvendo. Tudo bem, você tem que devolver no sentido de gratidão, né? Mas aí tornou-se hoje a vida do profeta difícil, porque antigamente você tinha a perseguição física, política do mártir ali em cima do profeta. Hoje você tem a perseguição dessa questão da vergonha. Isso.
né? A desconfiança. A né? desconfiança, Ninguém olha exatamente. nos olhos. E até pegando um gancho, acontece muito, mas muito, muito. Eu já vivi isso daí, de às vezes a igreja, você vai num culto, né, o culto tá lá e tal, e a pessoa tá, no final eu tenho que mostrar uma foto pro pastor para ver o que ele vai entregar aqui pro meu marido. Né? Ai, ó, aí pega lá a foto, olha, ó, meu Deus manda dizer que seu relacionamento vai ser restaurado. Né? Olha, ou seja, ele vai pro culto pensando no final para conversar com o pastor para receber alguma revelação. Sendo que a revelação foi dada onde? Na palavra, na administração. Não, agora vai acabar, Deus vai falar comigo. Deus já falou. Né? E fica lá, não, olha, que no final eu preciso conversar com esse pastor, com essa pastora. Nós fomos, o apóstolo Vanderlei Duque vai lembrar disso daí, nós fomos numa época, vou até citar o nome aqui do pastor e da igreja, na Assembleia de Deus Madureira, lá no Brás. Né? Acho que era uma campanha, era uma série de cultos do Marco Feliciano, de segunda-feira. Assim, a palavra era maravilhosa. Entendeu? Ia lá, né? Ia eu, o Delay, a Maísa, deixa pra lá, viu? Maísa, queremos você aqui. A gente já convidou já. É. E assim, a administração era maravilhosa. Acabava o culto, o que nós fazíamos? Ir embora. Agora, 98% da igreja ficava lá, pegava a câmera para bater foto com o Marco Feliciano, para comprar Bíblia eletrônica. Lembra que ele vendia uma Bíblia lá dentro da igreja? Que hoje você tem ela de graça aqui. Exatamente, hoje tem um app aqui. Inclusive eu também compro essa Bíblia aí. É gratuito, né? Gratuito. E Não. É um absurdo. Ou seja, eles colocam a pessoa em primeiro plano e esquece do alimento, né? Que é a palavra, que é Cristo. Nessa situação você pega, eu vou trazer isso para um pouco mais atual, se vocês permitirem, o Valdomiro Santiago. Todo mundo quer pegar um suor dele, cara. Aquele homem, ele tipo assim, ele tinha que realmente tomar muita água para suar, né? Porque todo mundo quer o suor do cara. E fica a galera ali na fila, eu tô suando aqui, ó, porque eu sou gordo, né? O Valdomiro Santiago, uma dica pra você, come que nem eu, come bastante McDonald's, come bastante não, você vai suar bastante, que nem eu sou. Todo gordo soa bastante, assim, ó. Eu sou pra caramba, entendeu? Aqui, eu tô até com o lencinho aqui, ó. Só que você vai vender esse seu suor pro resto do mundo. E você vai vender pra quem? Você Isso aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, toma aí. Receba o poder. Mano, então, é isso, mano, lencinho, mano, todo mundo, e, tipo assim, hoje em dia eles vendem, né? Ele passa um monte no rosto lá, ele vai na academia, corre na esteira, o quanto ele soa, ele vai passando aqueles panos de como que é o nome, aquele material do pano dele? EVA não, TNT. Aí com adesivo você toma a bênção e você chega lá, você pega um monte daqueles lencinhos dele. Esse seu aí ia ser bom. Minha mãe tinha uns nosso 50 dele. Hã? Esse daí seria bom, pra fazer milagre, pra espantar mosca. Espantar moças, aqui não é pra isso, entendeu? Beleza. Entendeu? Limpar meu suor. Então, tipo assim, mano, pra mim isso também é um outro, tipo, ó, aqui está, ali está, o que não tá, irmão. Não tá, entendeu? E eu acho que isso aqui, ó, posso falar, porque o que acontece? Eles começaram a questionar aqui Jesus a respeito do que estaria, quando isso aconteceria e quando chegaria o fim. Porque, tipo assim, eles teriam. E Jesus falou assim, ó, eu vou me dispor a falar quando vai chegar o fim, porque eles precisam saber quando realmente vai chegar o fim. Entendeu? Então ele começa a falar exatamente isso. E aí ele vem no próximo tópico, que é o versículo 6, e diz assim: e certamente ouvirei falar de guerra e rumores de guerra, que foi o que o Jorge falou. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é um fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Amém? É muito louco isso, né, meu irmão? Porque, tipo assim, quando você entra nessa ideia, entendeu? Saca? A gente tá assim por conta da guerra da Ucrânia. E eu vou falar uma parada pra você. A guerra da Ucrânia, ela só tomou essa proporção toda por conta da internet. Isso é um fato. Porque em 1996, houve um grande conflito
lá, lá na África, né, em Ruanda, Ruanda, entendeu? Saca? E foi propagado pelos meios, né, pela televisão, pelos jornais, mas a galera não chegou a ver tantas não coisas. teve tanta propagação. É que essa é a primeira do Ocidente, né? Que o pessoal fala. Mas olha que interessante, fala dos rumores de guerra aqui da palavra. Quando você vai ministrar a palavra para alguém que não conhece o Evangelho, é uma das questões que o pessoal sempre tem mais curiosidade, né? Sobre o Apocalipse e o fim dos tempos. Verdade. Aí a gente fala, pô, Jesus nos comunicou para ficarmos alertas que haveria guerras e rumores de guerras. E é muito fácil a pessoa falar, mas desde aquele tempo sempre teve guerra. O Império Romano, Jesus não é do Império Romano? Daquele império, Antes disso não tinha os impérios gregos, depois veio o otomano, já tinha, tinha mais guerra do que hoje. Seria, na real, voltando ao contrário à nossa leitura. Reinos contra reinos, nações contra nações. Se você pega isso ao contrário, você vê que começou o quê? Reinos contra reinos, nações contra nações, agora guerra, rumores de guerra. Porque hoje, hoje que falar em guerra, a gente sabe o que é. Outrora se pega a nação contra a nação, é uma nação, eu vou invadir um país para tornar a terra. Era essas questões. Não, exatamente isso, porque atualmente, até antes da guerra da Ucrânia, vamos supor que esse podcast está do ano passado aqui, estaríamos mais em guerra do que antigamente, porque o modus operandi da guerra mudou. Porque naquela época, até 1900, até com a Segunda Guerra Mundial, a guerra ela tinha uma questão que era a rentabilidade de guerra. Então você crescia uma nação com mão de obra, com minérios, com terreno. Então essa era a rentabilidade de uma guerra. Então para ter um investimento de uma nação e aderência ali para o povo, o que era Hitler, e Hitler fez essa promessa para o povo lá. Depois do tratado lá de Versalhes da Primeira Guerra, que eles levaram a culpa, o Ocidente falou, vocês vão ter que pagar isso aqui agora. E a Alemanha ficou numa pobreza extrema. Então o Hitler fez aquele investimento prometendo a prosperidade conforme o quê? Conforme a tomada da Polônia, a tomada de outros terrenos. Isso era a rentabilidade. Depois veio a internet. Mas, Renan, aí você concorda comigo que daquele tempo para cá, hoje em dia, você colocar em pratos limpos, qual é o país mais rico do mundo? É a Alemanha. Ela se tornou, perdeu tudo e se tornou um país mais rico. Aí você tem uma nação forte. Porque aí você fala que na Segunda Guerra Mundial quem também tomou um baita de um prejuízo foi o Japão. Que também teve que pagar parte da guerra. Teve que se reconstruir, entendeu? Totalmente. E, mano, os caras, tipo, Hiroshima... se você visita Hiroshima e Nagasaki, que foram as grandes prejudicadas na Segunda Guerra Mundial, os caras estão, mano... Os caras é primeiro mundo. Os caras estão muito melhor que São Paulo. Entendeu? Isso é verdade. Não, eles praticam a reconstrução do Japão até hoje. Exatamente. Por exemplo, no mundo automotivo lá, GM, Ford, Volkswagen, isso faz parte de um cartel Ocidente. Honda, Toyota, Caoa Chery, eles compartilham peças entre eles lá. Câmbio, tudo. Pra quê? Pra crescer a parte oriental deles lá. E é modelo pro mundo. E é modelo pro mundo. Esse sistema de administração Toyota aí. Nossa, loucura. Não, o termo de qualidade total foi surgido por causa do Japão. Porque você tem uma nação forte. Isso é um fato, isso é uma realidade. Os caras, eles perderam a guerra, pagaram, ficaram na miséria. Mas eles se levantaram. Isso é a promessa que um líder consegue fazer e consegue ganhar aderência. O povo consegue acreditar. Vamos prosperar com ganho de território. Com ganho. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler invadiu a Polônia, a Winston Churchill lá do Reino Unido, da Inglaterra, o primeiro ataque dele foi na mente das pessoas. Sobrevoou sobre a cidade da Alemanha, sobre a Alemanha inteira, jogando panfletos. Falando, seu líder está errado, vocês não vão prosperar desse jeito. Mas o que eu quero dizer? Prosperidade estava vinculado com território, pessoas, mão de obra, escrava, um monte de coisa. Questões físicas. Veio a internet. O que hoje vale mais do que petróleo, ouro, minério? É informação. Né? É o Instagram que a gente posta nossos gostos, desejos, nossas vontades, nossa alma. Né? Se o 11 de setembro se fosse 11 de setembro de 80, talvez nós ficaríamos sabendo no dia seguinte. No dia seguinte, né? Já e olha lá. Foi em 2001, a gente já conseguiu acompanhar isso daí ao vivo. Tempo real, né? Imagina se fosse hoje. Exatamente. A quantidade de informação que a gente
não teria rede social. Nossa. Não, só esse aparelhinho aqui já teria gravado milhares de imagens. Vários anos. Não, eu posso falar, a gente tá tendo a guerra ao vivo. Eu vi vídeo do cara andando de carro e a bomba caindo lá na frente dele. Entendeu? Acho que viralizou esse vídeo, né? Se você... Não, todo mundo. Do apartamento que tá lá e a bomba cai e destrói todo o apartamento, né? Da câmera que tava dentro do apartamento. Eu acho que tudo isso a gente consegue. Hoje em dia, pelo Twitter, algumas coisas, você consegue seguir pessoas que estão lá na Ucrânia, você consegue ver as pessoas fazendo vídeo ao vivo, né? Direto dos acontecimentos que tá rolando por lá. Todo mundo coloca um pedacinho de si dentro desse celular aqui. Exatamente. E a questão é para onde vai? Sabemos que vai para o banco de dados Google, banco de dados Facebook, banco de dados não sei o que, TikTok, a China pegando, mas não existe um centro. Existe, falaram que existe, tem hackers que falam, existe um centro de banco de dados mundial que o Google, todo mundo alimenta, mas ninguém sabe de quem que é isso aí. Né? Então, hoje, a briga corporativa... É que assim, ó, mano, dentro do meu pensamento, cara, eu vou falar, é que assim, o apocalipse pra mim ele é muito real, pra mim ele é um fato verídico, isso pra mim é indiscutível, tá ligado? E eu acho que, tipo assim, tanto quanto vocês aqui, nós quatro, quanto o próprio diabo sabe que isso vai acontecer, tá ligado? E ele já tá se armando pra que essas coisas aconteçam. Pra mim isso já tá, tipo, mano, já tá meio que pré-programado. O grande lance é o seguinte, eu li um livro, tá? Aqui, ó, o livro é esse aqui, ó. Eu não sei se você vai encontrar na livraria. Vou fazer um comercial de graça dele aqui. Estamos vivendo os últimos dias, entendeu? Não sei, vou pedir pra colocar aqui na câmera de abertura, aqui, ó. Procura na Amazon. Vê se tem na Amazon esse livro aqui, ó. Estamos vivendo os últimos dias. Deu Deu aqui? aqui, parece o nome direito do... Rafael, obrigado. John Calvin? Não. John Calvin. Tô brincando. Esse livro aqui é dos autores do Tim LaHaye e do Jerry B. Jenkins, que é os caras que escreveram aquela ficção Deixados para Trás. A série Deixados para Trás. Esse não é um livro de ficção. Esse é um livro, obviamente, de estudo, né? Que os caras falam a respeito de acontecimentos, entendeu? Obviamente que esse livro, o meu livro, eu comprei ele em 2000 e alguma coisa, 2001, 2002, ele tem mais de 20 anos, então está um pouco desatualizado. Não sei se existe uma versão mais atualizada dele, que fala fatos como esse, entendeu? E nesse livro eles falam uma coisa bem interessante, eles falam assim, de tempos em tempos os caras levantam o anticristo. Por quê? Porque os caras não sabem que é um anticristo. Então, muitos falam, o anticristo já está entre nós. Ele já está entre nós desde 1900 e alguma coisa, desde 1900. Entendeu? Antes da Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Saca? Isso pra mim é um fato. Por quê? Porque não se sabe o tempo que vai chegar, que Cristo volta. Então, partindo dessa teoria, entendeu? Eu acho que, tipo assim, já há um levantamento aí do povo, entendeu? Para tipo preparar uma situação que para a vinda do final dos tempos. E a guerra é uma coisa que tem que acontecer. Porque Jesus Cristo falou que ia acontecer. Mas o que é a guerra? A guerra é a tomada de poder. Entendeu? É aquilo que vale poder no momento. É óbvio que se Putin mandar um WhatsApp pro, esqueci o nome do presidente da Ucrânia lá, o Zelensky, mandar um WhatsApp e falar assim, posso pedir um favor? Ele, claro, o que você quer? Né? Me dá a Ucrânia. O cara vai falar assim, não. Já que você pediu, a resposta é não. Entendeu? Saca? Isso nunca vai acontecer. Mano, você vê que os caras estão em acordos e mais acordos, porque quais são os acordos dos caras? Eu vi um especialista em guerra falando que, tipo assim, mano, que um fato é que o Putin vai tomar a Ucrânia. O que todo mundo tá perplexo é que ele tá matando mulheres, crianças e idosos. Ele tá atingindo o hospital e ali ele tá atacando zonas que não são zonas de guerra. Entendeu? Então eles querem que pare isso, vão todo mundo para uma zona de guerra e ali eles se batalham e quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Eles querem isso. Não, a Rússia ela tá na contramão desse conceito de guerra que a gente estava falando que hoje a guerra antes da Rússia era tecnológica. Era guerra entre nações para roubar informações corporativas. Porque a revolução, o pessoal fala a gente fala muito do comunismo, né? A revolução comunista, o comunismo é um grande personagem que pode ser o governo do anticristo dentro do comunismo. Eu não acredito muito,
Porque pode ser no sistema comunista na questão econômica, de repartição de bens, essa parte, mais-valia, a questão econômica de Karl Marx. Mas ele não vai ser feito pelo pobre, igual Karl Marx fala. Ele vai ser feito pela classe da elite, né? O mundo corporativo, que é o que faz essa guerra de informações entre hoje. A Rússia ela já foi um pouco na contramão, ela voltou na questão antiga de território. Por quê? Porque ela se sente ameaçada, porque está bem na cola ali dos caras ocidental. E também existe a filosofia do Estado deles, que eles são a terceira Roma. Né? Até hoje eles acreditam nisso. O Putin foi um ex-KGB e não existe. Até ele fala uma vez, ele falou para repórter, como é o ser um ex-KGB? Falar, existe ex-KGB? Não, Então, não KGB. Eles têm essa filosofia ainda, que eles são a terceira Roma imperial, digamos assim. E se você parar pra pensar, os caras têm uma certa razão. Porque os caras nunca perderam uma guerra. Entendeu? Saca? Napoleão na parte perde pra eles. Entendeu? Hitler perde pra eles. Entendeu? E eu posso falar, os Estados Unidos e eles entram num acordo, porque quando houve a Guerra Fria, que a Guerra Fria não chegou a explodir, né? Era aquela ideológica. Roubo, que você está falando. Roubar a informação da Rússia, roubar a informação. A gente vê coisas assim que você fala, nossa, mano, parece absurdo, mas era verdade. Entendeu? A empresa Xerox, ela ganha notoriedade dentro dos Estados Unidos porque ela trabalhou na Guerra Fria. Porque eles mandavam. Como é que chama? A máquina de Xerox para a Rússia com câmera escondida para filmar, para pegar tudo que os caras estavam copiando, tá ligado? Mano, bagulho louco, tá ligado? Tirando cópia da cópia. Cópia da cópia. Não, foi a guerra para provar. A União Soviética tinha que provar que o capitalismo não funcionava e o Ocidente tinha que provar que o comunismo não funcionava. Exatamente. Então era um escondendo coisas do outro. Então, ali. tipo assim, essa guerra, ela já. Como, por exemplo, pra mim o coronavírus, ele é uma guerra biológica. Exatamente. Entendeu? Pra mim ele é uma guerra biológica. Eu acho que não só rumores de guerra nós estamos vivendo. É que assim, óbvio, todo mundo tem um medo. Porque quando a gente vai pra Hollywood, a gente pega a Primeira Guerra Mundial, é absurdo, né? Saca? Quando a gente vai pra Segunda Guerra Mundial, a gente fica apavorado. Um dia desse, um rapazinho lá do Flow, o Monark, falou uma besteira com relação ao nazismo. Mano, a internet foi contra ele, o YouTube foi contra ele, tá ligado? O açougueiro da esquina dele foi contra ele. Mano, quase mataram o cara, tá ligado? Só porque ele falou do nazismo, que é o pai da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, tipo assim, existe um pavor muito grande de uma Terceira Guerra Mundial. Até por nossa parte, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Renan, que é o mais novo. Você quer ir pra guerra? Não. Ninguém quer ir, não é verdade? A gente começa a ouvir histórias de guerra, você fica abismado, você fala, mano, misericórdia, né? Os caras, se você vai até para a própria Hollywood e pega filmes baseados em fatos reais, tem a história daquele. Eu vi um filme que até ganhou um Oscar, que é o Sniper Americano. É um cara que foi para uma guerra moderna, né, no Afeganistão. Entendeu? O cara ele volta da guerra meio pancada. Então ninguém quer a guerra. Ou que nem que é fatos reais, a história, o resgate do soldado Ryan, Que é o da Segunda Guerra Mundial. Também, tá ligado? Então ninguém quer viver aquilo. Bom, mas você falou da guerra. Supor que falar corona para não derrubar a live aqui, mas o Vidi, né? O Vidi, a Vivi. Supor que a Mas Vivi. não pode falar coronavírus, é isso? Dependendo do que a gente fala, os caras derrubam. Ah, é verdade? Mas como é Covid, vamos chamar ela de Vivi. Isso. Vamos supor que a Vivi fosse fruto de uma guerra biológica mesmo, que eu também E acredito também nessa não podemos teoria. falar de guerra biológica, mas agora Já foi. Ah, não sabia dessa não. Essa pra mim é uma novidade. Sério, essa pra mim é uma novidade. Os caras se eu falar coronavírus, os caras vão derrubar esse vídeo. Coronavírus. Voltamos após os comerciais. Mas ó, ela iniciou em 2019. E em 2018, Israel completou 70 anos. E no Ocidente, vamos supor, seriam 70 anos de paz no Ocidente, que complementou em 2018. No ano seguinte já começou a guerra. Com a Vivi, aí agora com a Rússia, a Eu Ucrânia. acho que essa passagem aqui, cara, tá muito próximo. Porque, ó, portanto se levantará a nação contra a nação. Beleza? Beleza. Haverá fome. Olha o
automaticamente quando você tem guerra, Uhum. né, tem um cara aí do IDL que foi fazer uma missão lá na Ucrânia para angariar fundos, né, até para levar alimento pro pessoal lá, enfim. Mas vai ter fome, Uhum. né? Vai ter pestes. Um dos sinônimos de peste é a epidemia. Né? Então tem aí o corona. Terremotos em vários lugares. Cara, você pega, acho que a Indonésia lá, deve ter terremoto. É simples, sei lá, Jorge. acho que 2021, agosto, Jorge, teve um terremoto monstruoso. eu tenho informação fácil pra você agora. Só você dar um Google, terremoto agora. Sim. Você dá, eles te mostram. Não, em São Paulo deu esses tempos aí. O Né? Delay falou, é só você dar um Google. Ah, Vocês não, ouviram é isso aí? Google. Você tem que falar, cara. Vocês não ouviram, Peraí. É o Google do cima. Dá o Google. Aí vocês vão conseguir lá a informação de terremoto que está acontecendo agora. Sim. Sim. Agora, Então, tipo, todos esses sinais, esses sintomas aqui, a gente está passando. Estão mais Só presentes, que o né? versículo 8 fala que isso são apenas os princípios. Princípios. Depois disso, cara, aí o bicho pega. Eu não sei se você chegou a ler já, Jean, o 9? Acho que não, né? A gente parou no 8. Paramos no 8. Então deixa para falar o 9 depois. Mas tudo isso aqui que a gente está falando, a gente está vivendo todas essas situações agora. Né? Eu não lembro que ano que foi a gripe espanhola, é isso? 1932. Era época de guerra? Estavam saindo O nazismo tava da crescendo Primeira na Guerra época, e estava começando a chegar. Começou mesmo em 37. Cara, você pega agora, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E Jorge, eu tenho um dado para você. Se você analisa o ponto de vista da pandemia para a guerra, que nem eu tinha comentado com o Jean sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Lembra, Jean? Que eles iam invadir depois dos Jogos de Pequim. Exato. Eu falei, eles vão invadir depois dos Jogos de Pequim. Foi. Mano, o cara já tava citando. Porque, tipo assim, tinha os Jogos de Pequim, a Rússia ia participar dos Jogos de Pequim, com a China não queria que isso acontecesse para atrapalhar os Jogos de Pequim, porque ela já tinha investido em Pequim, né? Tudo isso já foi detalhado e eles já tinham base disso que ia acontecer. Mano, posso falar uma coisa pra você? Aí a gente vai entrar no que o Renan falou do Putin. Putin é um KGB, cara. Os caras da KGB, os caras pra mim, os caras têm aquela. Enquanto você tá indo com a farinha, o cara já comeu o terceiro pedaço de bolo, tá ligado? Saca? Hein, Jorge, que nem eu tava comentando com o Jean, umas informações sobre a guerra. A ONU esses dias teve bastante reunião da ONU. O pessoal cancelou muitas coisas, estão tendo as sanções contra a Rússia, estão cancelando McDonald's, várias empresas tal, estão cancelando muitas coisas lá. E que nem tava falando para ele, tava ouvindo a Jovem Pan, que toda vez que os caras da Jovem Pan, o 3 em 1, começa a dar as notícias do nosso país, sobre o Bolsonaro, essas coisas, eles dão break news para aquilo. E esses dias entrou um na sequência, entrou um na quarta-feira e o outro entrou na sexta-feira, uma sequência do outro. O cara do Pentágono falando que vão começar em abril e tal, treinamento próximo ao Mar Morto, tá ligado? E tipo assim, vai ser treinamento militar envolvendo o quê? Envolvendo a marinha e não pode ter aviões, né? Porque tipo assim, se acontecer alguma intervenção militar com aviões, a Rússia pode entender que estão estão invadindo o espaço aéreo. Então, tipo, simulando que estão já se pré-predispondo a entrar na Terceira Guerra. Porque, tipo assim, eles só estão esses jogos assim para poder participar da entrada na Terceira Guerra. O que eles fizeram? A Polônia tá louca para mandar caças para a Ucrânia. E tipo assim, se ela mandar caças para a Ucrânia, Putin vai entender que... Não, mas eu posso falar, todo mundo tá louco pra mandar caça, soldados e eles estão segurando. Eles estão com medo de uma terceira guerra. Eu posso falar uma coisa pra você? Eu assisti esse documentário com a minha esposa em 2019, no meio de 2019, caçando alguma coisa aí, caçando documentário no Netflix. E chegamos num documentário chamado assim, A História, deixa eu só falar o nome, A História Direto ao Assunto. Assistam aí, assistam História Direto ao Assunto. E o terceiro episódio dessa história é a ascensão da China.
E eles falam umas coisas aqui, mano, eu assisti isso em 2018. E tipo assim, antes disso, meu finado irmão, ele já falava assim, mano, cada vez que tem um problema de alguma coisa que vem da China, entendeu? A China cresce Espontaneamente. abruptamente na economia. Aí ele falou da gripe do porco, né, que veio, né, lembra da H1N1 que veio da China. E ele falou, mano, e o negócio cresceu. Aí vem o coronavírus, tá ligado? Saca? E você vê que a China, ela cresce, tá ligado? Então, quando eu penso nisso, por isso que eu acho que pra mim é uma guerra biológica, tá ligado? Porque não foi do nada. Os caras falam, foi uma sopa de morcego. Mano, sopa de morcego é milenar. Os caras comem sopa de morcego desde 1800 e alguma Não, e eles coisa. esperaram a Rússia. Do mesmo jeito que a Rússia esperou Pequim, pode ser que a China esperou a Copa do Mundo na Rússia. Porque no ano anterior foi a Copa do Mundo na Rússia. Exatamente. Então o que aconteceu? Quando isso acontece, tá ligado? O mundo para. Entendeu? E o mundo para por 2 anos, cara. Então eu acho que assim, sim, o que Cristo falou com relação a rumores de guerra tem acontecido. Isso é muito perto de nós, cara. E a gente às vezes não se liga, tá ligado? E os próximos detalhes que vai citar sobre, se a gente continuar lendo, vai falar da fome, não é isso, Jorge? Na verdade a fome Já falou. tá aí inserida. Você Porque as dores Eu vou ler até o 14. Tá Eu vou ler até o 14. Eu vou pedir para os irmãos, né, que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse debate nosso aqui, porque tem muita coisa aqui, tá ligado? Tem muita coisa aqui em Mateus 24, tá ligado? Você falou aí da sopa do morcego aí que é milenar. Eu entendi porque o Batman não vai pra lá. Exatamente, porque, mano, os caras fazem sopa dele. Não pode tomar banho Entendeu? quente, né? O filme nem Exatamente. foi lançado lá. Tem um episódio, eu quero só fazer um ressalto. Tem um episódio de uma série chamada This Is Us, que o rapaz ele vai pra China, eu não vou saber qual. Ele vai pro Vietnã e a namorada dele toma uma sopa de morcego e passa mal. E isso antes da pandemia. Só queria dizer, foi antes da pandemia, Que é porque. aquele cara de Hollywood. Que era o arqueiro Kevin, verde, no Kevin, né? Ele era o arqueiro verde no Smallville. Tem um episódio, isso antes da pandemia. Aí passou, acho que 1 ano, veio a pandemia. Quer dizer, a galera já sabia. Vamos lá, finalizando aqui do 9 ao 14. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que nós já falamos aqui, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse será pregado, este evangelho do reino, por todo mundo, para testemunho. E tô bem, ó, aqui, ó, deu uma gaguejada aqui. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Né? Eu acho que é o seguinte, bom, vamos, antes de chegar no versículo 14, zoeira dele. Mano, perseguição, cara. Eu acho que o evangelho hoje é muito perseguido, cara. Eu acho que ele é muito perseguido. A janela dos 40, ela aumentou absurdamente esses anos por causa da invasão lá do Afeganistão. Ela cresceu também bastante, e outras áreas sobre a perseguição dos cristãos. Que nem eu sigo o pessoal do Portas Abertas, né, que tem bastante informações. Missão Portas Abertas, Missão Portas aham. Abertas. E conflito entre Rússia e Ucrânia também, tipo, agora os caras também estão a perseguição forte lá dentro também. Então, eu acho que isso, mano, isso pra mim, não só nisso, né, cara, a mídia também persegue muito, né? Mano, eu posso falar um perseguidor de cristão? Porta dos Fundos. Não, os caras, porque assim, uma coisa assim, eu não ligo, eu já assisti muito, eu gostava do Porta dos Fundos, até vir a perseguição. Porque eu não ligo com brincadeira. Eu vi uma vez um episódio do Porta dos Fundos que ele brincava sobre Moisés construindo os 10 mandamentos. E os caras falavam assim, pô Moisés, ele falava assim, ó, não matarás. Pô Moisés, não foi um parente seu que morreu um dia desse? Aí ele falava assim, não adulterarás. Ô Moisés, não teve um cara que ficou de olho na sua mulher um dia desse? Né, brincando que ele estava usando os 10 mandamentos em favor dele, tá ligado? Pô, dei risada, achei muito divertido. Aí eu vi um outro episódio do Porta dos Fundos, também se tratando da Bíblia,
que o cara chegava e pegava um cara e falava assim, que era Noé, e ele falava assim, vai lá, Deus mandou você pegar 2 ursos, tal, né? Ele falou, pô, mas Deus falou assim, pra mim pegar o urso, e Noé falava pro cara, não, você vai lá pegar o urso. Pô, eu ri muito, cara. Eu não tenho problema com piada, eu tenho problema quando isso começa a virar perseguição. Entendeu? E eu acho que pra mim já virou perseguição. Eu acho que eles entenderam que o Ibope não é legal e eles já começaram a perseguir. Pô, eles não acreditam? Pô, beleza, então deixa de acreditar, não atrapalhe. Mas isso pra mim é perseguição. Foi a mudança de caráter. O que pegou foi aquele documentário que eles fizeram de Natal, que o Jesus é meio afeminado. Então aí já é uma diferença, porque o humor limpo, digamos assim, é você pegar questões cotidianas e torná-las engraçadas. Sim, então você sim, tá sim, lidando, sim. por exemplo, questões cotidianas da época de Noé, era realmente pegar os ursos lá e colocar na arca. Então eles pegaram aquele contexto e falaram, pô, será que ele pegou um cara assim, mandou buscar o urso e o cara morreu? Mas não muda a história. Não muda a história, não mudou o caráter e a missão de Noé. Sim, Esse exato. do Natal aí, que fizeram Jesus um pouco afeminado, o que pegou, aí eles falaram, mas vocês ficam muito de mimimi só porque brincou com a fé. Na verdade não brincou com a fé. Porque Jesus ainda continua sendo Jesus depois desse documentário. Não mudou nada. O problema é que mudou-se o caráter de Jesus. Jesus não era afeminado daquele jeito. Sim. Então quando eles mudaram esse caráter de Jesus, mudou-se também, entre aspas, a pregação que ele fazia na época. É que ali é uma deturpação do negócio e acaba virando uma coisa meio que perseguição, cara. E eu acho que isso é muito. Eu acho que a perseguição é uma coisa muito zoada. E quando eles começaram a lançar isso, teve um comentário de um grande artista do nosso querido humorismo, né, que foi o Didi, falou, mano, não pegue pra falar mal das religiões que o pessoal, vocês vão entrar por uma porta aí que não vai ser legal. O Didi comentou. Você tava lá, chegou água aqui, meu irmão, a gente morre de sede aqui, aí chegou água, eu fiquei feliz da vida. Faz mais 2 horas aqui no podcast. Cara. Agora a gente pode falar mais 2 horas aqui. McDonald's, traga uns hambúrgueres. Não, McDonald's, cadê o meu financiamento? Cadê o meu patrocínio? E outra Pode falar. coisa, Entendeu? Aí, tipo assim, o Didi falou, mano, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é legal. E o cara não, até qual é o nome do cara lá? Do Vier, né? O cara um dos portas. É o Gregório do Vivier. Gregório do Vivier. Esse cara é um que mais recebe crítica. ó, o Porta dos Fundos em especial, na época de, sei lá, tava fazendo um curso aí, tinha muita coisa corporativa, né? Tinha. Tinha. Acho que do Subway, Spoleto, tal, né? Spoleto, cara, era muito engraçado na época. E até pegando um gancho dessa questão da perseguição, eu acabo sentindo na pele hoje, mas assim, tiro ainda de letra, né? Jean, sei lá, tá lá no metrô, né? Só que ele é grandão, o metrô tá cheio e ele tá perto da porta lá. E chega alguém e fala, pô, o cara é pastor, ele tinha que sair do metrô para dar mais 2 lugares, que o cara, o tamanho do cara, ocupa a vaga de duas pessoas. Eu sento no banco dos gordos. Entendeu? Aí você vai fazer alguma coisa, olha, é crente ainda, faz isso, é crente. Né? Antigamente, eu sempre comento isso daí, Verdade. que não é na minha época, né? Quero deixar claro, mas há 40 anos, há não sei quantos anos, o crente ele era visto com bons olhos, né? Os olhos de seriedade, Decência, né? Ordem. Decência, Sim, exato. Hoje, aquela menina é crente com não sei o que lá quente. Quem nunca ouviu isso daí? Não, tanto que, tipo assim, na minha época, um pastor, ele tinha um nome, ele era sinônimo de respeito. Então os caras falavam assim, o cara ali é pastor, naturalmente o cara tinha nome limpo, as pessoas tinham uma admiração, as pessoas falavam assim, o pastor com o senhor, chamar o pastor de senhor com respeito. Hoje em dia foi muito banalizado, mas aí entra muito por conta do que nós falamos anteriormente, dos falsos profetas, do eis ali o Cristo e Cristo não está. Eu acho que muitos desses caras denegriram a imagem cristã. São mais empresários do que... E assim, é por isso que essa profecia ela é muito louca, por quê? Porque as coisas acabaram indo, né, tomando uma proporção tão grande, que os caras acabaram, tipo, seguindo para um lado
que tipo, entraram, o crente entrou na política, o crente entrou em seitas, em questões econômicas, e aí o que acontece? Tudo isso acabou de uma maneira, ou não, entendeu? Tipo, deixando o evangelho mais fraco. O evangelho ele já não é forte, porque tipo assim, ele vai contra a maré, tá ligado? Vai contra muitos princípios que fogem da prática natural da própria sociedade. Só que como a sociedade ela tá muito deturpada, o negócio vai ampliando de uma forma tão grande, entendeu? Que as pessoas acabam esquecendo os valores. E como as pessoas estão esquecendo os valores, quando chega um cristão vir e fala assim, mano, eu sou a favor desse valor aqui, não, pô, você tá louco? É que nem, por exemplo, né, chegar lá no Senado brasileiro, os caras querem fazer criança de 2, 3 anos ter educação sexual, tá ligado? Banheiro misto, tá ligado? E aí, tipo assim, mano, o negócio começa a tomar uma proporção muito grande, tá ligado? E aí levanta-se uma bancada evangélica para ir contra esses valores, mas é quando começa a puxar a capivara da bancada evangélica, é um pastor que colocou dinheiro na cueca, é um outro pastor que tem conta na Suíça, é um outro pastor que está envolvido com um mensalão, outro com Lava Jato, outro com o esquema do Queiroz. Mano, quer dizer, você começa a olhar e fala assim, pô, mano, os caras que deveriam estar defendendo, né, a sociedade, não os valores cristãos. Não existe valor cristão. O valor cristão é Jesus Cristo, caminho, a verdade e vida. Existe valor social. Aqui, a família, pai, mãe, filhos, entendeu? Saca? Isso, e eles não se defendem mais. Entendeu? Então, tipo assim, quando chegam os caras que teoricamente deveriam ser o exemplo dali do nosso país, representando o cristianismo, os caras começam a envergonhar. E aí essa vergonha toda se volta contra o próprio Cristo. Para mim, esses caras acabam desevangelizando do que evangelizando. É por isso que eu, particularmente, eu não voto em cristão. Eu não voto. Se o cara falar assim, ah, mano, vamos votar no fulano e tal, e os caras falam, mano, ele é cristão, eu não voto nele, porque o lugar de cristão não é na política, o lugar de cristão é na igreja, louvando, exaltando e evangelizando, ide ao mundo e pregar o evangelho, que está difícil, como o Dele falou aqui do Portas Abertas, né? Ele falou, a janela dos 40 aumentou, na Coreia do Norte as coisas aumentou, nessa semana eu estava conversando com a esposa do Renan, com a Edinara, ela está falando que na China começou a proibir a Bíblia novamente, entendeu? Quer dizer, todas essas perseguições já estão acontecendo, cara. Não, no trabalho, sei lá, um exemplo clássico aqui, época de faculdade, o pessoal depois da aula vai, sei lá, em tal lugar. Ah, não chama o Jorge não, o Jorge não vai. No trabalho. Entendeu? Ah, sim. Olha, nem adianta chamar. Isso é careta, o cara é isso. Não põe ele no grupo da empresa porque também não quer entrar. Eu posso falar uma coisa pra você? Eles me colocam, o Jorge entrou no grupo, o Jorge saiu do grupo, o Jorge entrou no grupo, aí fica essa guerra, entendeu? E aí você acaba sendo diferente, o odiado. Não, e outra, se você não aceita os padrões, você acaba fugindo do conceito. Porque assim, a questão aqui não é tipo, eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho um pensamento assim, esse é o meu pensamento, principalmente com relação à homossexualidade. Eu não sou contra. Você fala assim, você é contra? Não, eu não sou contra. Não sou contra. Entendeu? O que eu não aceito? A forçação de barra. Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, Glória Groove. Conhece Glória Groove dele? Conheço. Conhece? Ele conhece. Eu Queria deixar isso registrado. Ele conhece Glória Groove. Não sei o sucesso dela. Mano, vou falar sobre Glória Groove aqui. Mano, vou falar sobre Glória Groove aqui. O Delay tá acompanhando. O Delay é acompanhante de Glória Groove. Queria dizer. Mano, talento. Independente do que for. Talento. Canta pra caramba, dança pra caramba, dubla pra caramba, porque quem não sabe, ele é o Chase do Patrulha Canina. Mano, talento. Atualmente hoje no Big Brother, Linda Quebrada. Entendeu? Já assisti um filme, né? Um seriado. Um seriado muito bom. Excelente em atuação. Indiscutível. Entendeu? Saca? Pablo Vittar, mano, da onde surgiu isso? precisa falar muito bom. Da onde surgiu isso? Pablo Vittar, da onde surgiu isso? Entendeu? Saca?
Mano, pra mim, Pablo Vittar mano, canta mal, dança mal, entendeu? Fala mal. Porque, mano, ele faz um falsete na própria voz de falar, tá ligado? Saca? Então, aí, tipo, porque eu não gosto de Pablo Vittar, eu já virei um homofóbico. Acabei de defender aqui a Glória Groove, acabei de defender o Linda Quebrada, mas se eu não defender o Pablo Vittar, eu sou um homofóbico. Sabe? A questão hoje em dia virou muito radical, tá ligado? Saca? Você tem que gostar porque você tem que gostar só porque a pessoa é homossexual, porque a pessoa é negra, porque a pessoa é japonesa. Não, você tem que ter gosto. Entendeu? Você tem gente de talento e tem gente sem talento. Independente de sexo, de religião, de conceito, né? De raça, de cor, né? A pessoa tem talento, Glória Groove tem muito talento, e eu acabei de citar os talentos dela. Pablo Vittar, mano, de onde saiu aquilo? Quem foi que falou que aquilo ali é talentoso? Não é. Entendeu? Saca? Não, eu acabei com a água aqui. Aquele, como que é o nome da... É que nem a Xuxa. Desculpa, meu irmão. Xuxa não tem talento. Sabe? Ela não canta bem, ela não dança bem, ela não apresenta bem. Entendeu? E ela é loira, hétero, né? E já foi global. Mano, isso, sabe, a gente tem que ter esse limite. Só que, por exemplo, se eu falar que o homossexual fulano não é bom, pronto, eu virei homofóbico. Se eu falar que, por exemplo, Pelé, mano, é um exemplo pra mim de mau caratismo. Não, o Edson. O Edson Arantes do Nascimento. Pelé é show de bola. Não, Pelé é monstro. No futebol é indiscutível. Mas na vida social ele teve uma filha bastarda que ele nunca quis assumir. Ela entrou com o processo, ela ganhou o processo, ganhou o direito de ter o nome dela. Ela morreu, ele não deu absolutamente nada pra ela. Câncer, né? Entendeu? Saca? Agora, não é porque o cara é negro, é porque ele realmente é um mau caráter. Entendeu? Saca? A questão aqui não é caráter. A questão aqui é caráter, não é raça. Se você falar mal da Dilma, você é machista. Eu sou machista. Exato. Mas exato. essa polarização política só existe no Ocidente. E isso é fruto de algo que a Rússia, a KGB, plantou lá atrás. Até pegando o gancho dessa inversão de valores que acontece hoje, principalmente na internet, isso é fruto, dá até uma ligação da guerra que está acontecendo hoje. Porque a Guerra Fria, o pessoal fala, os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria. E lá no país dele não tem essas coisas. Não tem, exatamente. Deixa quem quer que chegue lá. Os Estados Unidos pode ter até ganhado a Guerra Fria na questão ideológica, capitalismo. O mundo adora o capitalismo. A China é comunista, mas ela tem ao seu braço direito o capitalismo, com as suas megas corporações. O que acontece é que na Guerra Fria a Rússia ganhou na questão ideológica e cultural. Por quê? Porque eles entenderam que, vamos fazer uma briga política com política. São pessoas atuais com pessoas atuais. Então não vamos pensar no agora. Vamos abafar o caso, vamos tirar a União Soviética, vamos virar um Estado, vamos jogar o jogo dos caras e vamos plantar culturalmente. Por quê? Porque a cultura vai formar o político deles de amanhã. Mas a gente vê que isso daí só recai na cultura, não cai nos outros órgãos. Não cai nos outros órgãos. Não cai nos outros órgãos, se você analisar. Só vai cair na cultura, porque a cultura foi deixada lá. Não vamos deixar... Por isso que os mais velhos hoje, você vê no Senado. Calma dele, deixa. Os mais velhos hoje são os mais conservadores. E a garotada que vem vindo com essa cultura que foi plantada lá atrás. Qual que é a cultura? A cultura da autocrítica. Que o Brasil sofreu isso com Paulo Freire. Quando ele veio aqui e escreveu lá Pedagogia do Oprimido, todo o sistema do MEC, da educação brasileira, é baseado na pedagogia do oprimido. Vai falar isso. De que se você tem uma razão crítica pessoal, independente se ela é verdade ou não, você tem que falar, você tem que expor. E o mundo à sua volta tem que se fazer baseado naquilo que você acha que é. Então a cultura americana, brasileira, é tudo voltado nisso. Então, todo mundo tem voz, né? A Rússia fez o quê? Fez aquilo que Jesus falou quando os fariseus falaram: você expulsa com o poder de demônios. Jesus falou: um reino dividido contra si mesmo não é um reino. A Rússia usou esse princípio. Falou: vamos dividir o Ocidente culturalmente, porque eles divididos é mais fácil conquistar. Então eles têm essa filosofia de dividir para conquistar, né? Tanto que o símbolo da Rússia é uma águia. Esqueci o nome lá. Tem uma águia de 2 cabeças, né? Elas têm 3 coroas, uma no meio. As 2 cabeças servem para dividir, né? Divisão dos reinos. E isso
na questão cultural, não é de guerra, é questão cultural, uma divisão, e olhando uma para cada lado, que é para tomar o Ocidente e o Oriente. Por isso que eles têm essa questão imperial. Você vê porque o cara é o único que fala difícil. Ele falou umas 5 palavras aqui que eu fiquei assim, mano, depois eu tenho que O que você procurar tá no Google, falando aí, cara? né? Saca? O Não, mas povo, quando ele fala. É fruto de. Hoje todo mundo. Não quer dizer que você não tem que ter uma razão crítica, você não tem que expor sua ideia. O problema é aquilo que o Jean falou. Não venha colocar a goela abaixo. É exatamente. Então a cultura do Ocidente hoje é essa, de tentar colocar a goela abaixo. O grande lance é que é o seguinte, mas é que tá. É que assim, eu me revolto porque eu tenho. Eu sou ser humano, né, cara? Eu tenho minha parte de querer me revoltar. Mas é bíblico. Tá ligado? É bíblico. Um porta dos fundos querer perseguir a igreja é bíblico. Entendeu? Saca? Um Senado brasileiro é formado por progressistas, porque de progresso não tem nada, é bíblico. Tá ligado? Saca? Uma revolução mundial acontecendo contra o evangelho, pra mim é bíblico. Né? Ditaduras crescendo no negócio, é bíblico. Porque Cristo falou que isso ia acontecer. E se ele falou que isso ia acontecer, isso vai acontecer. E não adianta a gente querer fugir. A gente só precisa aceitar. A gente só precisa entender que isso vai acontecer. Tá ligado? Eu acho que isso pra mim é um fato. O lance é o quanto se sofre por conta disso, né? Saca? O quanto você realmente se posiciona, entendeu? Eu, por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas, entendeu? Saca? E tipo assim, mano, falo muito para as pessoas que estão ao meu redor, não façam isso, entendeu? Saca? Mas a partir do momento que, tipo assim, mano, eu tenho esse entendimento dentro do meu coração, eu vou pra cima. Entendeu? Saca? Eu deixo Jesus, né? E falo assim, ó, mano, ó, Jesus Cristo tá na minha vida. Se não quer seguir meu caminho, não segue. Entendeu? Não posso. O Brasil, graças a Deus, é laico, né, cara? Eu posso falar muito de Cristo. O nosso podcast é cristão. Nunca foi podado. O nosso canal é cristão. Nós falamos de Cristo, né? Respeitando, obviamente, todas as religiões, todas as raças, todas as ideologias. Né? Não estamos aqui para falar da homossexualidade, não estamos aqui para falar mal de outras religiões, nós temos os nossos conceitos, nossas ideias. Aqui é uma mesa de opiniões, não é uma mesa de verdades, de fato. Cada um tem a entendeu? sua opinião. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que, tipo assim, a gente busca o respeito para que possamos ser respeitados, mas não vão respeitar a gente. Porque, mano, é contra, o mundo espiritual é contra nós, e a gente tem que falar, então tá bom, então, né? O importante é que quando Cristo vier, acaba toda essa patifaria. Jane, pegando um gancho aí, porque você falou do mundo espiritual e é bíblico, o versículo 12, né, a gente passou pelo 11 falando dos falsos profetas, né, que muitos seriam enganados, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim. Então, isso acaba sendo prova das coisas que vão acontecer. Exatamente. Por reflexo do falso profeta, por reflexo das coisas que estão acontecendo e as pessoas não estão enxergando, né? Pandemia, guerra, fome, terremotos, perseguições. Né? A gente comentou aqui quase agora, poxa, o cara, ele antigamente ele era bem visto, né? Não foi isso? Cristão. E hoje ele é cristão e tal. E às vezes o ex-cristão, eu vi um podcast, eu não lembro se foi um podcast ou um programa lá da... Não, foi um podcast que foi o Subirá, nosso amigo. O Lamartine. Sei lá, é o Iá, que é do Lamartine, podcast do Lamartine. Falou, olha, eu conheço um cara que, tipo, ele era cristão, da questão da blasfêmia uma apóstata, né? Santo, né? Que ele falou, não, pô, esquece isso daí. E acho que depois de não sei quantos anos ele encontrou novamente esse cara que era cristão. E ele, poxa, você não era aquele cara lá tal, e aí conta a sua vida? Não quero mais saber de igreja. Então isso é a prova que o amor, ele vai se esfriar. Tem gente que vivia ali, que era uma bênção do Senhor, né, que ministrava a palavra, curava, fazia um monte de coisa, e esse amor vai se esfriar por conta dessas perseguições. Né? O Jean comentou aqui, quase agora, aqui do Glória Groove. Né? Se você pegar a história desse cara, ele era da igreja.
Ah, era? Não Ele era sabia. da Renata. A mãe dele era vocalista do Renascer Praise. É mesmo, cara? Talento nato, assim. Eu não sei se ele continua indo na igreja, se ele vai numa igreja inclusiva, eu não sei da história dele, né? Mas se porventura não estiver indo mais na igreja por conta de perseguição, é o amor que se esfriou. Né? Quantos exemplos que a gente conhece de cara que estava ali lado a lado com a gente e tal, e acabou indo para outro caminho? Né? É que a igreja hoje tá mais focada em dividir-se entre outras igrejas, né? Isso, Cara, é dividir, não mas eu acho que aqui, quando se fala da iniquidade, pra mim a gente tem duas vertentes, cara. Entendeu? A gente tem a vertente da corrupção da alma, que é o que você falou. Eu conheço o cara que começou a igreja dele na sala dele. E lá naquela sala, ó, o poder do Espírito Santo chegava ali, pegava o povo. Era quase uma rua Azusa, cara. O bagulho fervia, a galera falava, pulava, gritava, saía preenchida, voltava no outro dia, queria mais e mais e mais e mais e mais. E Deus ia trabalhando de uma forma que era inacreditável, tá ligado? Eu acho que isso realmente acontecia. E hoje em dia o cara, ele, na hora que ele vai pregar, quase ninguém entende o que ele está falando. Ele prega 20 minutos, o resto ele só fala de dinheiro. É dinheiro, 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 dinheiro. Eu acho que isso também esfria o amor. Tem os caras, aqui na nossa igreja aconteceu isso, por isso que a gente fala muito mal do calvinismo. Porque, tipo assim, mano, eram os caras que eles eram fervorosos, né, no Espírito Santo, eram batizados com o Espírito Santo, buscava, clamava. Mano, a nossa igreja era quase uma assembleia, tá ligado? O bagulho, mano, era Santa Ceia, o bagulho fervia, tá ligado? Aí os caras começaram a se envolver com o bagulho de calvinismo, de reforma, não de eleição, não, somente alguns vão ser salvos, expiação limitada, não só tudo que eu faço é porque Deus quer que eu faça, aí o amor foi afundando. Hoje em dia, uma parte largou o evangelho, não quer saber de Cristo, vive nas trevas, outra parte vive outras mentiras, outra parte não quer mais saber do Espírito Santo, quer dizer... Isso acaba acontecendo. A gente fica triste porque nós somos afetados. Mas é bíblico. Infelizmente é bíblico. Entendeu? Saca? Entendeu? Mano, posso falar uma coisa pra você? O coronavírus veio. Certo? Quem queria perder alguém próximo? Ninguém. Eu perdi meu irmão. Tá ligado? Saca? Isso é um fato. Né? Mas ninguém quer perder. Entendeu? Mas ele tá aí. Mano, o que tá aí que Jesus falou que vai acontecer, vai acontecer. Entendeu? O amor de muitos vão esfriar. Quem quer que a sua casa esfrie espiritualmente? Ninguém. Mas se você não vigiar, vai esfriar. Entendeu? Isso é um fato. Então, o que a gente como cristão fazemos? A gente que aí entra no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu acho que o que a gente tem que fazer diante disso tudo, perseverar até o fim. Em comunhão, que é muito importante. Porque comunhão. A internet foi um dos grandes responsáveis pelo esfriamento desse amor. Sim. Porque eu vejo pela minha avó, por exemplo. Quando eu vou lá na casa dela, cumprimento os vizinhos. Se eu sair com ela pro centro de São Paulo, eu acho que ela volta com uns 10 amigos a mais na lista. Legal. Hoje, eu na minha geração, não. Se eu conversar com uma pessoa no metrô por algo do tipo, beleza, tudo bom? Tudo certo. Acabou. Hoje a gente não tem mais essa afetividade por conhecer uma pessoa e fazer amizade com essa pessoa. Nossos pais, nossos avós, não. Conversavam com todo mundo na rua, todo mundo conhecia todo mundo no seu bairro. Isso é um princípio do amor. Porque primeiro, para você amar alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Então você vai conhecendo, vai tendo relacionamento. Então antigamente as pessoas não tinham celular, nem televisão direito. Ficava todo mundo na calçada, tinha as fofocas da vida, né? Mas também tinha a compreensão da dor do próximo que estava correndo com o vizinho. Hoje não, com a internet a gente se afastou. Então é muito mais dolorido você ir numa festa, você ir numa comunhão. Algumas pessoas ir para a igreja, dói um pouco mais. Você quer ficar acolhido na sua casa, então você não conhece as pessoas direito. Como é que você vai orar para uma pessoa que você não conhece aquilo que ela gosta e está acontecendo uma situação com ela e você não consegue nem discernir se tá ruim ou não para ela? Então você não vai orar por essa pessoa. Até a própria pandemia, tudo ficou muito online, tá ligado? Os cultos foram online, né? Sabe? Então, tipo assim, acabou o abraço, acabou a conversa, acabou a proximidade, entendeu? E aí a galera começou meio que tipo assim, cada um tá seguindo um caminho, entendeu? Eu acho que isso é muito comum, cara, entendeu? Sabe? O que a gente tem que fazer? O que nós quatro devemos fazer? O que a nossa produção deve fazer? O que você que tá assistindo deve fazer? Mano,
permanecer firme do lado do Senhor. Entendeu? Sabe, tudo isso que Cristo profetizou já está acontecendo. O que a gente tem que entender é isso. Já está acontecendo. E se já está acontecendo, é porque logo mais, entendeu? Saca? Vai vir o fim. E quando chegar o fim, é o fim, cara. Entendeu? Saca? Que é o versículo 14. Vai chegar o fim. E para mim, qual que é esse fim? É quando Cristo chegar. Quando Cristo chegar, aí começa a tribulação. E você vai ler aqui na frente, mais na frente, em Marcos 24, sobre a tribulação. Entendeu? Vai chegar o fim, cara. Chegou o fim, chegou o fim. Entendeu? Amém? Se liga. Agora, vamos lá as considerações finais, né? Já estamos finalizando, irmãos, porque já fizemos quanto tempo de, né, com a diretora? 1h40 a gente já falando aqui, ó, sem parar, entendeu? Já matamos 2 garrafas de água aqui. Meu Deus do céu. Pastor Delei. Eu quero deixar minhas considerações para que os irmãos se mantenham fiéis a Jesus Cristo. Para aquela câmera que ele olha, né? Eu também ia olhar para lá. Se mantenham fiéis no alvo que é Jesus Cristo. Temos que nos manter fiel porque o mundo jaz do maligno, né? Como diz a palavra de Deus. E se o mundo jaz do maligno, a gente tem que olhar para o alvo que é Jesus Cristo e se manter firme na presença dele, na palavra. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Amém? Amém. Eleito Renan. Bom, galera, a palavra para vocês é para que a gente também se mantenha firme, né? Vamos buscar a maturidade, né? Como o Jorge falou, o Jean também comentou, graças a Deus vivemos num país cristão, né? Em termos de porcentagem. Então vamos gastar nossas energias para trazer maturidade para essas pessoas que já acreditam que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador de nossas vidas. E aquelas pessoas que não acreditam, no fundo elas entendem que os eventos que estamos passando atualmente, de guerra, fome, entre outros aspectos, elas entendem que a Bíblia tem algum tipo de ligação. Então elas mesmas ficam um pouco mais entusiasmadas com isso, e isso é uma oportunidade para nós, para revelar a verdade para essas pessoas. Amém? Cara, fala difícil, hein? Vou falar, é o único que fala certinho entre nós aqui. Raça eleita Jorge. Bom, fica a dica, né? Que muitos virão em nome de Cristo, né? Mas Cristo não está ali, né? Pode acontecer pandemia, fome, pestes, terremotos, guerras, mas eu fico e deixo para vocês o versículo 13 que a gente acabou de ler. Aquele que perseverar, né? Então fica a perseverança aí para que você seja salvo. O Jean comentou alguma coisa da alma aqui quase agora. Podia fazer um da imortalidade da alma aí. Fica essa dica aí, ó. A gente vamos fazer. Um tema bom aí para ser discutido. Mas que você fique firme aí na fé, firme, forte, perseverante até o fim, para que a salvação alcance você e seu lar. É isso aí. Eu tô em qual? Tô nessa aqui? É isso aí. Entendeu? Galera, é o seguinte, eu quero que vocês peguem tudo isso que esses caras falaram aqui, entendeu? Guarde no seu coração, assista, reassista, veja de novo, né, esse vídeo o máximo de vezes para você poder entender um pouco do que está acontecendo. Porque o que nós falamos aqui não é coisas que irão acontecer ou que aconteceram. São coisas que estão acontecendo. O fim está muito próximo. Jesus está voltando, isso é um fato. E a gente precisa se ligar muito nessa ideia, porque o povo anda dormindo demais e a gente precisa entender isso. Amém? Eu quero convidar você a deixar um like, se inscrever no nosso canal que é de graça, acompanhar a gente lá no Instagram, seguir o nosso blog, amém? Curtir aí esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que puder. Jesus está voltando, volte para ele antes. Se liga nessa ideia.